E agora acho que vai, hein? David, só aceitar aí agora. Opa, Aê! Nossa, achei que não ia sair esse negócio hoje. agora estamos. A primeira vez, né? Isso aí. A gente aprende. Vai ficando bom. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Nós somos, o David está conosco aí na live, que a gente preparou para vocês aí, para falar um pouquinho mais sobre essa medida provisória 936. A gente até pede desculpa para vocês aí, por conta que o ideal seria a gente conversar um a um, entender cada caso, mas a gente vê que nesse momento as coisas estão mudando com muita frequência. E essa parte de legislação, igual, por exemplo, semana passada tinha uma medida provisória e no outro dia revogaram um artigo da mesma medida provisória. Então a constância de mudança está muito grande. Então a gente tem que usar essas tecnologias a nosso favor. E o David, como responsável da parte de departamento pessoal do escritório, a gente vai estar tratando alguns pontos assim da medida provisória com vocês, explicando desde o começo o intuito dela, enfim, a gente vai discorrer um pouquinho. Se você tiver dúvidas aí, pode chamar a gente também, vai mandando perguntas que a gente vai trocando ideia. Isso aí. Bom, então vamos começar já. Vai aguardar mais um Pode. pouquinho, Lucas? Já vamos Ah, começar, né? acho que já pode já. Beleza. Então vamos lá, pessoal. De que trata essa medida provisória, a 936 de 1º de abril? Na realidade, ela veio para substituir a primeira tentativa, né, de ter uma redução ou suspensão no contrato que veio lá naquela medida 927 anterior. Aquela lá anterior podia suspender o contrato até por 4 meses, desde que a empresa colocasse o funcionário para fazer algum curso. Essa medida não pegou, teve muita controvérsia, então, até no mesmo dia, o presidente já eliminou o artigo da medida. Agora, eles planejaram um pouco melhor, a medida, ao nosso ver, né, Lucas, ficou bem mais coerente, é uma medida mais equilibrada, ninguém perde, o governo entrou dando uma grande ajuda agora nesse momento, então a gente vê que essa tende a funcionar agora. Nós vamos passar aí mais um detalhe, tudo que está acontecendo com essa medida aí. Primeiro, ele traz 2 pontos bem assim específicos, que seria a possibilidade de redução da jornada e respectivamente do salário, né? Ou a suspensão do contrato de trabalho. Né? Tem vários pormenores, vários detalhezinhos aí, e é o que a gente vai estar tratando aqui agora para vocês, para a gente pegar item a item aí, para todo mundo ter uma noção melhor do que está acontecendo. Então, vamos começar primeiro falando da redução, né, Lucas? Melhor, que acho que é importante. A redução de jornada, ela pode ser feita por até 90 dias, seja consecutivos ou não. Essa redução, ela pode ser feita por 25%, por 50% ou 70%. Aí reduz. Por exemplo, no caso de 50%, reduziria 50% da jornada e 50% do salário. Você tem um caso prático aí, né, que você montou pra gente? Eu tenho um caso aqui, para vocês entenderem, inicialmente, o governo ele não tinha dado nenhuma contraprestação. O que quer dizer isso? Ele não ia ajudar com nenhuma parte. Então, cabia às empresas se organizarem, dar férias, enfim. Essa medida, o benefício dela é o quê? Você vai poder reduzir a jornada de trabalho, reduzir o salário, ou fazer uma suspensão no contrato de trabalho, e, em contrapartida, o governo vai complementar, teoricamente, aquela diferença que haveria no salário.
Então, um exemplo prático aqui, que a gente fez um cálculo aqui para mostrar para vocês, um empregado que ganha R$ 1.400, se vocês optarem por reduzir a jornada de trabalho dele em 50%, né, consequentemente o salário vai ser reduzido a 50%. Então, vocês pagariam R$ 700 para ele durante aquele mês, certo? E, posteriormente, o governo ele vai ter uma contrapartida. Essa contrapartida ela é feita de acordo com o cálculo do seguro-desemprego. Então, ele não é exatamente R$ 700 que o governo vai pagar. É um cálculo proporcional, né, ao seguro-desemprego. Nessa situação, reduzindo a 50%, você pagaria 700 e o governo pagaria 520, né? Aí, essa redução, 25, 50 e 100, 25, 50 e 70, ela vai acompanhar esse mesmo raciocínio. Reduzir o salário, o governo vem e complementa de acordo com a proporcionalidade no cálculo do seguro-desemprego, né? Isso seria no caso da redução, né, David? Isso. Com relação assim, o funcionário ele não vai receber o exato valor que ele recebe de salário, porque quem já recebeu o seguro-desemprego sabe, toda vez que você vai requerer o seguro, eles fazem uma média, tem uma tabelinha de cálculo lá, né? Então, geralmente você recebe um percentual menor do que o que você recebia de salário. Então, por conta disso, vai ter sim uma pequena redução do que seria o salário normal do funcionário. Mas, de qualquer forma, ainda é muito vantajoso. Porque se a gente pegar o caso de um funcionário que trabalha 8 horas, ele vai reduzir a carga horária dele para 4, no caso de 50%, por exemplo. Reduziria para 4 horas de trabalho e ainda assim ele manteria um salário quase que igual ao do período integral. Ou seja, o valor da hora dele passa quase a dobrar pelo que ele recebia anteriormente trabalhando o dia normal, né? Então, é vantajoso também para o empregado nesse caso. Então, a empresa ela vai diminuir, ela vai pagar metade do que ela pagaria, vai diminuir a folha dela pela metade. Estou pegando aqui o caso de 50%, porque é o que está no meio do caminho aí, para ficar mais fácil, né? Reduz pela metade a sua folha, o funcionário vai receber praticamente o mesmo salário que ele receberia trabalhando o dia inteiro e, em contrapartida, o governo vai arcar uma parte disso aí, né? E o importante considerar é que, assim, qualquer empresa e qualquer empregado pode ser encaixado nessa situação. Aí, independente dele cumprir um período de aquisitivo de seguro-desemprego, independente do vínculo ali, ser contrato de experiência, enfim, qualquer empregado, qualquer colaborador, ele pode se encaixar nessa situação, né? Então, esse é um ponto favorável. E esse recebimento, mesmo que seja assim, em função calculado pelo seguro-desemprego, não vai obstar nenhum problema futuro para ele poder receber o seguro-desemprego. Então, é uma coisa que assim, a gente tem que estar claro que o governo está fazendo realmente para ajudar as empresas nesse momento, né? E a E os redução, empregados também, né? então, também, a contraprestação ela vai ser igualitária. E uma coisa que é importante, essa redução, ela é de até 90 dias. Então, por exemplo, você pode escolher 2, 3 funcionários ali que você acha que é importante fazer isso, você pode usar esse benefício para 2, 3. Ah, eu quero que um seja de 25%, eu quero um que seja de 70% a redução. Enfim, não tem nenhuma vedação na lei que obrigue você a fazer com todos ou com um da mesma proporcionalidade. Então, cada caso é um caso, e é o que a gente está querendo passar para vocês, a ideia do negócio, da medida provisória, para vocês, de acordo com isso, analisar cada caso dentro da sua empresa para ver se faz sentido ou não estar trabalhando dessa forma. Sim. Esses Inclusive, 90 dias, é aberto dessa forma para que a empresa possa ajustar exatamente o que ela precisa. Né? Porque em alguns casos a gente vê que existem reduções que tem que ser para toda a categoria ou para determinado setor. Nesse caso, é aberto para você fazer igual o Lucas falou, da forma que for conveniente para a empresa. Né? Não é um processo obrigatório, você não é obrigado a aderir à MP, só se você realmente estiver precisando. E tem que ter o acordo do funcionário, né? Tem que fazer esse acordo escrito individualmente ali, entre as partes. É tudo bem formalizado mesmo. O Rafael perguntou aí, David, nessa redução, o FGTS reduz junto? Sim, Rafael. Você vai pagar verbas de INSS e fundo de garantia sobre aquilo que for salário.
o que o governo está pagando é um benefício dele, entendeu? Então, vai ser tudo calculado de acordo com o salário. Então, aquele exemplo é 1.400, reduziu pela metade, você vai pagar INSS com garantia sobre os 700. É isso, entendeu? Uhum. O importante é 90 dias. Mas, por exemplo, eu quero fazer de 30. Eu quero prorrogar por mais 30. É 90 dias o prazo total, certo? Eu acho que da redução, David, Exato. bem dizer, acho que é bem isso, né? Isso. A segunda hipótese, pessoal, é com relação à suspensão. A suspensão ela é um pouco mais enxuta. A empresa pode suspender o funcionário por até 60 dias. Isso pode ser de forma ininterrupta, né, 60 dias direto, ou então ele pode combinar, vou te dar 30 dias de suspensão, e aí, posteriormente, analisando a situação, vai que em 30 dias tudo melhora, tudo se resolve, não precisa complementar, em 30 dias o funcionário volta. Ou não, realmente a situação continua, a empresa pode dar mais 30 dias. Então, ou pode ser 60 dias direto, ou 30 mais 30. Né? Nesse caso, tem um pequeno detalhe que é com relação àquelas empresas que faturaram mais de 4.800.000 no ano de 2019. Que a suspensão para as empresas menores, né, com faturamento menor do que esse, o governo vai arcar com 100% da remuneração do funcionário. É claro que também, da mesma forma que lá na redução, o governo ele não vai pagar o salário integral do funcionário que ele tem em carteira. O que o governo vai arcar é com o que ele teria direito de receber caso ele tivesse sido demitido, por exemplo. Então, um funcionário de R$ 1.500, com um salário de R$ 1.500, receberia aí de seguro-desemprego na faixa de 1.250, uma média. Tá? Então, tem essa redução, mas o governo arca. Para as empresas com faturamento acima de 4.800.000, ela é obrigada a arcar com 30% da remuneração do empregado. Então, aí os 30% é com base no salário do funcionário realmente, e o governo vai arcar com os outros 70%. Né? É um detalhe aí também para se atentar. E o que é importante, tanto o empresário quanto o colaborador, é que assim, de toda forma, por exemplo, eu vou receber menos do que o meu salário. De fato vai, mas a carga horária trabalhada, né, se a gente for analisar a hora trabalhada, ela vai ter um valor maior, porque ela vai estar recebendo essa contraprestação do governo. Então, tipo assim, não é uma coisa que a gente vê muito, só o outro lado da moeda, a gente tem que ver os dois lados. Então, da mesma forma que vai reduzir um pouco, mas a jornada de trabalho, por exemplo, 50% vai ser metade, entendeu? Então, vão trabalhar metade do período só. Acho que basicamente da Aí, redução com relação isso. à parte prática, a comunicação, você vai fazer o acordo, tudo certinho, só que você tem que comunicar o seu empregado com antecedência também, para que ele possa se organizar. Então, para ambas os benefícios, tanto na redução quanto na suspensão, a empresa tem que comunicar o empregado com 2 dias de antecedência. Essa comunicação também tem que ser formal, tá? A comunicação não precisa ser exatamente o acordo. Né? Pode ser feita uma comunicação e dali 2 dias faz o acordo. Ou então já faz a comunicação e o acordo direto ali, e ambas as partes já assinam para já deixar válida a situação. Né? Com relação à suspensão, é importante a seguinte observação. Existem alguns casos que o empregado ele consegue fazer algum tipo de serviço em casa. Né? Ele não precisa estar na empresa, mas consegue trabalhar em home office. Tem um artigo específico na MP que fala que o empregado ele tem que estar, no caso de suspensão, ele tem que estar 100% de férias, vamos dizer assim, suspenso. Ele não pode estar exercendo nenhum tipo de atividade para a empresa, seja teletrabalho, seja ligações, qualquer coisa que caracterize que ele está trabalhando, que ele está exercendo a sua função, descaracteriza a suspensão e obriga o empresário a pagar todas as verbas retroativas à data lá de quando fez o acordo, como se ele tivesse trabalhado em período integral de forma normal. Então é um ponto para se atentar, porque se você vai colocar o seu funcionário em suspensão, realmente tem que ser a suspensão, tá? E no caso da suspensão, ela é diferente da redução, que a suspensão ela pode ser pelo prazo máximo de 60 dias. Né? A redução ela pode Isso. ser pelo prazo máximo de 90, mas a suspensão é só 60 dias.
E, nesse caso, o empregado ele vai fazer jus a todo, por exemplo, o integral do recebimento pelo seguro-desemprego, então, pelo cálculo. Então, nesse exemplo que eu dei de R$ 1.400 aí, ele vai receber pelo seguro-desemprego. Então, ele não vai trabalhar, né, mas ele vai receber pelo governo, como se fosse seguro-desemprego, de acordo com as regras lá, tem uma tabelinha, que depois a gente pode até postar ela no nosso status aí, depois para vocês verem e fazer as contas certinho. Mas, vejam, ele vai ficar suspenso, mas o governo vai fazer a contrapartida, que é o pagamento. No caso da suspensão, né? Outro ponto aqui importante para a gente tratar é com relação à cessação desse benefício, né? Existem 3 hipóteses aí em que o benefício pode ser encerrado. O primeiro dele é no caso do encerramento do estado de calamidade pública, né? Então, se encerrar esse período de calamidade pública, automaticamente se encerra também o período aí do benefício. O segundo ponto é a data estabelecida no acordo entre as partes, né? Ou então, o empresário, de repente, se ele vê que ele precisa modificar, que ele precisa retornar o funcionário dele ao trabalho, ele também pode. Então, com antecedência, antes do término ali do acordo, o empresário pode chamar o empregado dele para voltar ao trabalho também. Tá? Então, são as 3 possibilidades. Isso. Em todas as 3, como que ocorre? Vai voltar ao trabalho normal 2 dias corridos após uma dessas 3 hipóteses, ou do encerramento da calamidade pública, ou do término do acordo, ou assim que o empresário comunica ao funcionário para ele voltar ao trabalho normal. Tá? É isso. Agora, passando para a parte de que até aqui tem, só para eu responder as perguntas para não ficar para trás, Levesana Gestão, ela perguntou, David, no caso de suspensão do contrato de trabalho, se as empresas estiverem com as guias em atraso, o funcionário irá receber o seguro-desemprego normal? Então, nesse caso... pode responder. Nesse caso aí, você pergunta, eu respondo. Tá bom. Nesse caso, ele é vinculado ao seguro-desemprego, ele é vinculado, mas não é. Ele é vinculado só para definir qual que é o valor do benefício que o governo vai arcar. Tá? Só que ele não tem nada a ver com o seguro-desemprego. Tanto que, como o Lucas falou mais cedo aqui na live, esse benefício não impede que o funcionário, depois sendo demitido lá na frente, receba o seguro dele normalmente. Então, assim, a questão de estar atrelado ao seguro-desemprego é simplesmente para definir qual é o valor que o governo vai estar pagando para o funcionário. Tá? Com relação a ter guias em atraso, guias não pagas, na medida mesmo fala, não existe nenhum tipo de restrição para que as empresas possam optar por essa modalidade. Até porque, vamos falar, se a empresa já está ruim das pernas ali, já não está pagando guias, aí ela vai ser restringida de optar por um benefício desse, né? Não faria tanto sentido. Então, por isso que não existe esse tipo de restrição. Tá? A empresa pode sim optar por esse tipo de benefício. Vamos passar para o próximo tópico, eu acho que vai responder algumas perguntas abaixo aí. Então, vamos entender. O governo veio e fez uma ajuda, e a ideia da medida provisória é garantir o emprego. Né? Então, a sua ideia é garantir, a ideia do governo é garantir o emprego para as pessoas, né? Para não ter muita demissão. Ele ia pedir uma contrapartida em troca, que seria uma garantia do governo, uma garantia do próprio trabalhador. Então, a garantia provisória dele, até trata no artigo 10 da garantia provisória do empregado. Então, como que funciona? Durante esse período que você suspendeu o contrato ou que você reduziu a jornada, por regra, você não pode fazer a rescisão do contrato de trabalho dele. Né? E também, após restabelecida a jornada de trabalho dele, vamos pensar, fez um pacto de redução por 60 dias. Voltou a trabalhar. Você tem uma estabilidade com aquele trabalhador por 60 dias. Então, dentro daqueles 60 dias próximos, você não pode fazer rescisão de contrato de trabalho dele. Poder até pode, mas aí o David vai explicar os empecilhos, né, que podem ocasionar isso aí.
essa estabilidade, né, acaba sendo uma estabilidade provisória que o governo dá para o funcionário aí. É tipo assim, é um toma lá da cá, né? Ele oferece um benefício para o empresário, que é diminuir ali a folha de pagamento dele, mas em contrapartida, ele exige que a empresa mantenha, retenha esses funcionários com ela por um tempo, né? Que isso vem reforçar ainda mais a questão da garantia do emprego. Então aqui a gente vê que o governo está sim preocupado ali em proteger o emprego dos empregados aí, né? Então se a empresa mandar o funcionário embora, ela vai ter que arcar com uma indenização. No caso, se ela optar pela redução de 25% da jornada, ela vai ter que arcar com 50% de todo o salário que o funcionário ainda teria direito de receber até o término da garantia dele. Então, vamos supor, o funcionário ficou por essa redução de 25% por 60 dias. Então, assim que ele voltar a trabalhar, ele tem 60 dias de estabilidade ali, né, que é essa garantia provisória de emprego. Vamos supor que dentro de 30 dias a empresa resolve demitir esse funcionário. Então ele vai ter ainda 30 dias que seria da garantia que ele teria para frente aí. A empresa vai ter que arcar com 50% desse salário que ele teria direito, né, na rescisão, fora as verbas normais, já férias, 13º, que ele já teria direito pelo encerramento do contrato mesmo, né? Então, de forma indenizatória, teria que pagar mais esse valor. Se a empresa optar pela redução de 50%, ela vai ter que arcar com 75% dos salários que o funcionário teria direito até o término da garantia dele. E no caso de 70% de redução ou de suspensão do contrato, a empresa tem que arcar com 100% do que ele teria direito ainda de receber até o término da garantia. Então, é uma forma de pressionar a empresa a manter os empregados ali trabalhando depois que terminar esse prazo, né? E isso é importante ressaltar, que é daquele trabalhador, porque a lei ela não fala que tem que ser todos, é igual eu falei anteriormente. Então, por exemplo, se você resolveu fazer redução de contrato de trabalho com uma atendente, por exemplo, que é aquela pessoa que fica ali atendendo na recepção, que não faz sentido ela estar ali mais. Aí você põe ela para 50%. Mais atrás, você tem outras pessoas que exercem outros trabalhos que não teve a redução. Se naquele meio tempo você quiser demitir alguma outra pessoa que não esteja naquelas que foram abarcadas pela suspensão ou pela redução, não tem nenhum problema. Pelo menos na medida provisória, Exato. não tem nada que vede a possibilidade de você demitir outro empregado. A ideia é o quê? Aquele que vai receber o benefício, que você vai reduzir a carga horária dele, que vai ter aquele problema, aquele vai ter uma contraprestação que seria garantido o trabalho dele para aquele período igual. Caso contrário, aí segue o fluxo normal, como se não houvesse nada. Isso. Outro ponto aqui, tem algumas restrições, né? A MP, essa medida provisória, ela não se aplica aos entes da administração pública. Então, se você trabalha aí na administração pública direta, em autarquias, fundações, sociedade de economia mista, qualquer tipo de órgão, né, que seja público, essa medida provisória não se enquadra para esses servidores, tá? E uma outra restrição também é a quem já recebe algum benefício do INSS. Então, essas pessoas também não podem optar por estar recebendo, por participar desse benefício, né? E um ponto aqui que eu lembrei agora também, se o empregado, acontece muitas vezes de um empregado ele ter mais de um emprego, né? Então, nada impede que ele consiga receber esse benefício em ambos os empregos dele. Se as duas empresas optarem e tiver o acordo, ele pode sim receber, inclusive de forma desproporcional. Então, de repente, ele está em uma empresa que opta pela redução de 25%, e a outra empresa opta pela redução de 50%, ou pela suspensão. Em ambos os casos, ele vai conseguir receber o benefício, tá? Então, não existe restrição nesse ponto aí. E um pontinho aqui que deixou o negócio burocrático, né, Lucas? Mas está lá e tem que ser seguido, é que seja feita a comunicação ao sindicato. Então, a empresa vai fazer o acordo aí com os funcionários e tem que mandar esse acordo para o sindicato, para comunicar ao sindicato, né? Isso no prazo de 10 dias, contado da data da celebração, da data do acordo firmado ali entre as partes. A gente acredita que até assim,
vai existir uma flexibilidade nisso. Até ontem, no anúncio dessa medida provisória, foi falado que as empresas podem enviar isso às vezes por e-mail, igual faz hoje rotineiramente quando às vezes tem alguma comunicação, porque é só uma comunicação. A partir do momento que você mandou por e-mail ali, já está resolvido. E partindo um pouco para a parte prática do lado do colaborador, como que vai funcionar o recebimento disso? Pelo que foi falado, porque, veja, isso aqui é só uma medida provisória. É importante a gente salientar que essa medida provisória, ela, por mais que ela já se torne lei na data de hoje, ainda falta muita coisa para poder operacionalizar aquilo. Então, como que vai fazer, como que ele vai receber, como que a gente vai comunicar. Isso, pelo que a gente tem ideia e foi falado, provavelmente até amanhã à tarde eles já vai estar comunicando como que isso vai acontecer, vai ter liberado. Mas basicamente é o quê? A empresa vai comunicar ao Ministério da Economia, né? Aí ele vai saber que aquele funcionário X e Y, Z está com redução na carga horária ou está com contrato suspenso. E, pelo que falaram, nesse momento dessa comunicação, nós vamos informar uma conta corrente ou uma conta poupança do colaborador ali, e o governo vai fazer esse pagamento direto nessa conta, dentro do prazo de 30 dias a partir da data que for comunicado. Então, veja, eles estão criando formas para poder facilitar. Não é um papel que vai ter que assinar, levar lá, protocolar no Ministério do Trabalho, lá no Poupa Tempo e aguardar um tempo para poder... Enfim, eles estão tentando, de uma maneira muito rápida, aí, tentar resolver o quanto antes essa questão das empresas, né, e dos colaboradores também. Aqui, Foi falado ali na live também que existem casos em que o empregado ele não tem nenhuma conta bancária, né? Então, a live que a gente assistiu hoje cedo, o webinar, eles falaram que também eles estão analisando a possibilidade desse valor ficar disponibilizado em alguma instituição financeira, provavelmente a Caixa, né? Então, com o cartão cidadão, não sei ainda como vai funcionar, mas o funcionário vai lá e saca o valor que vai estar disponibilizado para ele. Então, são algumas possibilidades também que estão sendo analisadas aí, e a gente vai ter essa resposta até amanhã. Tem umas outras perguntas aqui. Quando faz a suspensão, férias e 13º continua contando? Como vai funcionar? Então, normalmente pela CLT, quando suspende o contrato de trabalho, aquele avo, daquela férias, daquele 13º, daquele mês que o contrato foi suspenso, ele não é devido, né? Então, é basicamente isso. O Rafael perguntou se a empresa optar pela redução implica em não poder mandar outros embora. Então, é aquele caso lá que a gente falou, que pode, desde que ele não tenha tido nenhum benefício. A empresa, ao optar por esse expediente, comunica ao empregado e a empresa fica com algum compromisso de garantia do emprego. É aquele caso também do prazo igual, né? Uhum. A Débora, a forma de recebimento da parte do governo seria como? Dessa forma que a gente falou aí, não tem nada exato. Mas acredita-se que seja dessa forma, até mesmo para facilitar. Os outros funcionários da empresa seguem normal. O Alisson, pode dar férias, acabou as férias, pode mandar ele embora? Aí é o caso, assim, não sei se aí não tem a ver com esse aí nesse caso é a MP anterior, né? Aí na MP anterior não tem problema, deu as férias para o funcionário, ele voltou, você já pode mandar embora. Se der na data que ele voltar com aviso indenizado, né? Ou pode dar o aviso para ele cumprir aí, e aí se ele não tiver o período aquisitivo completo, aí desconta o que tiver que descontar ou paga as diferenças na rescisão. Faz o acerto de contas na rescisão dele ali. E a Seven Consultorias perguntou, excelente exposição, obrigado aí, e a gente espera que tenha tido algum valor para vocês aí também. E a MP também se aplica às empregadas domésticas? Também, não tem nenhuma vedação, então se aplica também. É normal. Creeper Calçados, quando faz a suspensão, não pode haver nenhum faturamento? Não tem nada nesse caso aí, é porque até você não precisa suspender 100% da sua empresa. Então vamos supor uma empresa que tem 100 funcionários. Ela pode optar por colocar todo mundo para trabalhar 50%, vamos supor, reduziu pela metade o faturamento da empresa, a gente não está tendo a mesma demanda de sempre. Então beleza, ou reduz 50% todo mundo, ou suspende o contrato da metade do pessoal e deixa o restante trabalhando. Então, assim, não tem nada a ver com faturamento, entendeu? O caso ele é individualizado para cada funcionário.
É, Então, você pode sim continuar movimentando a empresa. até mesmo porque, por exemplo, vamos pensar numa hipótese, você tem um estoque de mercadoria parado, você é o proprietário da empresa, você pode operacionalizar o faturamento e faturar normal, né? Aí a Daniela perguntou, funcionários em contrato de experiência, podemos suspender? É a mesma forma, ele não tem nenhuma vedação aqui, então poderia suspender, né? E É, analisando, assim, no meu entendimento, o contrato de experiência também ficaria suspenso até retornar o processo normal, né? é. O problema aí do contrato de experiência que eu vejo, a gente não viu nada muito no detalhe ainda sobre esse É, assunto. Mas vamos supor que você deixe o funcionário por 90 dias com redução de salário e redução de jornada. Quando ele voltar, você vai ter que garantir o emprego dele por 90 dias, o que provavelmente vai passar o prazo do contrato de experiência. Então, assim, pode dar, mas pode ser que lá na frente, quando ele voltar, você não consiga terminar o contrato dele, né? Pode ser que ele passe do prazo do contrato e passe a ser um contrato por tempo indeterminado. Então existe essa possibilidade também, tem que avaliar, é. né? E um último detalhe aqui também que das minhas anotações, você pode intercalar os benefícios, tá? Então, para um mesmo funcionário, você pode dar uma redução e de repente depois dar mais 30 dias de suspensão, não tem problema. Você pode fazer, intercalar esses benefícios aí. Mas não pode passar de 90 dias total. Tá? Então você pode intercalar tudo, mas o máximo de benefício que pode ter são 90 dias. Então a gente tem lá 90 dias de redução, que é o limite máximo, e 60 dias é o limite máximo da suspensão. Né? Você não pode dar 90 dias de redução e depois mais 60 de suspensão. Você tem que intercalar os dois para no máximo dar os 90 dias aí. Bom, não tem mais nenhuma dúvida aqui. Eu acho que a gente, de maneira bem rápida aí, conseguiu transmitir o que a medida provisória, por enquanto, vem trazer de benefício. A operacionalização, o como fazer, aí é um outro ponto. E a gente tem vários clientes nossos que estão acompanhando aqui. Se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp. As meninas lá do departamento pessoal também tá de prontidão atendendo vocês lá. E é uma medida provisória, as coisas têm mudado com muita frequência. A gente acredita que é uma forma de ajudar, né? Essa medida provisória veio para ajudar um pouco, né? Porque até então tudo estava muito travado, uma contrapartida para as empresas. E, assim, tem que avaliar cada caso. Então, o que a gente fala para vocês senta, analisa, aquela pessoa eu acho que dá para fazer isso, porque eu não vou ter um trabalho. Enfim, a gente está numa situação que até um cliente me perguntou hoje, falou assim, Lucas, mas a gente nem sabe se a gente vai trabalhar, como é que eu vou suspender o contrato de trabalho? Ou como é que eu vou reduzir a carga horária? De fato, é uma resposta que a gente não tem mesmo, porque a gente não sabe quando que vai ser liberado as empresas trabalhar, aquelas que não estão no rol das que estão autorizadas. Aí é um caso um pouco mais complexo, né? Que a gente tem que avaliar e ver qual que é a melhor medida para se tomar aí. Certo? E nesse ponto aí, a gente está trabalhando em conjunto com os clientes também, né? Porque realmente as empresas se programam para uma coisa, aí de repente, igual, tá todo mundo se programando aí com a medida 927. Agora entrou essa de 936, que tem alguns benefícios que às vezes é melhor do que o anterior para a empresa. Então, quer dizer, mas peraí, eu já estava com a galera de férias lá agora, como é que agora eu vou fazer para usar o benefício dessa? Então, nesses casos, o que a gente quer pedir é que vocês entrem em contato com a gente para a gente analisar caso a caso o que pode ser feito. Tá? A própria CLT, quando se trata de um estado de força maior, ela já fica um pouco mais branda, né, com relação à sua regulamentação. Então, existem algumas outras possibilidades que não estão na MP, mas que podem estar, inclusive, na CLT. Tá? Então, a gente pode estar analisando vários casos aí, só que assim, são diversas possibilidades, diversas empresas com diversos ramos diferentes, com diversas realidades diferentes, a gente não consegue passar uma regrinha padrão aqui que vai servir para todo mundo. Cada caso é um caso. Então, nesse ponto, a gente pede para vocês entrarem em contato que a gente vai estar analisando aí no detalhe com vocês. E para quem não é nosso cliente também, né, procure aí o seu contador, a pessoa da sua confiança,
para que ele possa te ajudar. O contador ele tem ferramentas, ele tem um know-how aí para poder te ajudar nesse momento. É claro que a gente está se desenvolvendo aqui o tempo todo, né, Lucas? Porque tá uma loucura. É todo dia a gente fica só lendo matéria, lendo MP, lendo legislação. Mas a gente está tentando ao máximo se atualizar, porque a nossa principal função hoje é essa, passar informação atualizada, verídica para vocês e tentar acalmar e tranquilizar vocês também para que vocês possam continuar trabalhando da medida que for possível, né? Só para... Tem mais outras perguntas aqui, rapidinho, só para a gente poder finalizar. A Regina, da Pessoni, ela perguntou, não consegui entender sobre a suspensão. Né? A suspensão do contrato de trabalho, provavelmente aí deve ser, né, Regina? É aquele caso. Prazo máximo é de 60 dias e a suspensão, a empresa deixa de pagar o salário para o empregado e ele vai receber com base no seguro-desemprego. O cálculo do salário dele, aplica-se a regra do seguro-desemprego e ele vai receber com base no seguro-desemprego durante aquele período que perdurar a suspensão, certo? Passou o período da suspensão, ele volta a trabalhar normal, com a estabilidade de mais 60 dias, se for o caso, se for o total da suspensão. Acho que é isso aí. Se tiver alguma outra dúvida, depois pode ligar para nós também. Ó, a Ana Luísa, a nossa analista aí, né, uma das nossas analistas do DP, também fez uma pergunta importante aqui para a gente complementar. Ela perguntou sobre os benefícios que o empregado já recebia pelo empregador. Deverão ser mantidos? Sim. Os benefícios que são, por exemplo, um vale alimentação, um plano de saúde, esses benefícios que a empresa, o plano odontológico, né, que a empresa já oferece para o empregado, a princípio eles têm que ser mantidos. O único benefício que já é pacífico, que não precisa ser pago nesse período, é o vale transporte, né? Porque o funcionário não vai estar indo para o trabalho, então não tem que ser pago. Existem algumas outras possibilidades, depende da convenção coletiva. No nosso caso, por exemplo, dos escritórios de contabilidade, lá tem a cláusula que fala que é obrigatório o pagamento do vale alimentação, só que ele é obrigatório para os dias trabalhados, efetivamente trabalhados. Então, no caso de suspensão, esse benefício ele também pode ser suspenso, porque na convenção consta expressamente essa possibilidade. Então tem que ser avaliado também nas convenções. Se o benefício ele é dado por conta própria do empregador, ele tem que ser mantido. Agora, se ele é uma exigência por norma coletiva, por convenção e tudo mais, aí tem que se analisar o caso no detalhe. O Clipper Calçados, ela perguntou... É isso mesmo. Tipo, é igual a gente falou lá. Ela estando, o contrato estando... você não tendo ninguém para trabalhar, entende-se que você tem um estoque e o próprio proprietário pode faturar, não tem nenhum problema. Rafael, obrigado. Beleza, eu acho que é isso aí. Uma coisa que é importante, pessoal, é assim, isso vai ser informado para o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia. Então, a gente acredita que todas aquelas empresas que fizerem a comunicação, de fato, de como vai ser feito, tem que cumprir aquilo que vai ser feito. Por quê? Possivelmente, como vai ser uma comunicação, não hesita de, às vezes, o Ministério do Trabalho, lá da Economia, querer fazer uma fiscalização na sua empresa para verificar se realmente o funcionário YZ está, de fato, suspenso, ou ele está, de fato, trabalhando meio período ou não. Então, é um detalhe, não que quem optar por isso vai ser fiscalizado, mas é um ponto sinalizado. Se você vai ao correto, não tem problema. E que é importante também falar que muitas empresas têm feito e visto isso com bons olhos. Por exemplo, se você tem que pagar o vale transporte para o empregado, você colocando ele para trabalhar, sei lá, dia sim ou dia não, ou uma semana sim, outra semana não, é bom que naqueles dias não trabalhados você não precisa arcar com o vale transporte, não é só uma redução diária ali, enfim. É isso. A Regina, mesmo que não só tenha... um detalhe, antes da pergunta da Regina, com relação aos pontos, pessoal. É um período assim, tá todo mundo muito compreensivo nesse momento, né? Tá tudo trabalhando em favor de que se mantenha as relações de emprego da melhor forma possível, só que o empresário, aquele cara que pensa no futuro, ele vai se precaver de todas as formas possíveis. Então, você empresário,
vai fazer a redução com o seu funcionário, fez o acordinho, comunicou o sindicato, você vai analisar o ponto todos os dias para ver se está sendo cumprido. Então, cumpra com todas as formalidades possíveis para que no dia da manhã você não possa ser pego em nenhuma irregularidade. Tá? Então, você tem ali no futuro todas as provas, todas as documentações que comprovem que realmente o que estava no acordo foi cumprido. Tá? Para você não sofrer essas penalidades. Porque, no caso, se ficar descaracterizado qualquer das situações, você tem que pagar todos os haveres do funcionário para trás. Então, aí acaba ficando mais pesado ainda. Então, tome sempre esse cuidado, analise nos mínimos detalhes para que você possa se resguardar da melhor forma possível. Tá? Isso aí. A pergunta da Regina, mesmo que não tenha direito, exemplo, o funcionário tem 3 meses, na hipótese de dispensa, o funcionário não teria direito ao seguro-desemprego. Se ele tiver no contrato de experiência, se você fizer a rescisão com ele, se o contrato for rescindido, aí ele não vai receber o seguro-desemprego, porque ele vai pela regra do seguro-desemprego. Agora, por exemplo, se você fizer... um exemplo, se ela fizer a redução ou suspensão, no caso. Eu acho que ela quis dizer assim, é porque se fosse demitido o funcionário com 3 meses, ele não teria direito de receber o seguro. Mas aqui, é o que a gente explicou mais cedo, o benefício, a única atrelação que ele tem com o seguro-desemprego é para fins disso, o valor do benefício que o governo vai pagar, tá? Mas qualquer empregado, ele entrou faz 1 mês na empresa, ele tem direito a receber, seja os 60 dias de suspensão ou os 90 dias lá de redução, tá? Então o empregado, independente da condição dele, ele vai ter direito a receber, tá? Não segue as regras do seguro-desemprego, é uma regra específica para esse benefício, tá? Beleza. Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Obrigado, viu, pessoal, por ter acompanhado aí. A gente acredita que é um momento assim, de muita instabilidade, que vai mudar muita coisa ainda. Então, vai acompanhando a gente aqui no canal aí. A gente está tentando usar esse meio digital até para ser mais fácil para vocês e também para nós, para a gente poder conseguir atingir o máximo de pessoas, tá? É isso aí, muito obrigado. A gente continua de plantão aqui, né? Isso aí. E maiores informações, fica ligado aí todo mundo nas nossas redes sociais, adiciona a gente lá no Facebook, Instagram, a gente tem o nosso canal no YouTube também, que a gente vai estar postando o máximo de coisas possíveis aí que a gente ficar sabendo aqui, tá bom? Para manter vocês o mais atualizado possível aí. Beleza? Obrigado, gente. Um abraço aí, viu? Um abraço e uma boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, tchau.